A frase "felicidade não se compra" ou "felicidade está dentro" é muito bonita. Mas, para a maioria das pessoas, ela é um clichê. Porque por mais que a gente repita para si mesmo, a gente veja nos filmes que felicidade está dentro e que felicidade não se compra, todas as nossas referências, as familiares, as amizades, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, atribuem felicidade e satisfação a coisas que você pode adquirir que não necessariamente dependem de você. Se você escuta uma música de romance, a felicidade está em ter um bom relacionamento. Se você escuta um sertanejo, a felicidade está em você tomar umas cervejinhas, ir pra balada, pegar uma galera. Se você assiste um filme, as pessoas que você vê nos filmes têm boas casas, e bons carros, e boas vidas. Porque se um filme não tem isso, então ele é um drama. Ou então uma história de superação, em que a pessoa não tinha essas coisas e ela trabalhou muito para ter essas coisas. Todas as nossas referências nos puxam para olhar para fora e para encontrar felicidade fora. Porque, em última instância, não existe uma crença real na sociedade de que felicidade pode ser encontrada dentro. Isso é coisa de poeta. E quanto mais ferrado for o poeta, melhor. Aquela história triste, dramática, de alguém que se suicidou no fim da vida, mas que escreveu textos muito lindos. Por que um poeta que diz que felicidade está dentro não pode ter envelhecido feliz? A alegria de verdade é sempre uma utopia. E ela precisa ser uma utopia para continuar mantendo o sistema como ele é. E o sistema funciona com base numa cadeia, em que você trabalha bastante para conseguir ter boa condição e conseguir comprar boas coisas, para conseguir tapar os buracos e silenciar a sua mente sempre que ela começa a te fazer perguntas que mostram e revelam o vazio. Porque no fim das contas, todas essas coisas que a gente adquire no externo são coisas que a gente adquire para tapar o vazio, o buraco dentro de nós, se elas não estão alinhadas com o propósito. E o que é propósito? Essa é a pergunta. O que é vocação? O que é propósito? Eu vou te dar um tempinho para você poder pensar junto comigo e tentar responder. Propósito é a faculdade que você escolheu? O emprego que você adquiriu? A promoção que você teve? Se propósito se referisse a isso, nós não teríamos várias pessoas que são bem-sucedidas tapando a consciência com remédios para poder esconder das pessoas que, quando deita a cabeça no travesseiro, sente que tem alguma coisa errada. Uma coceirinha no peito, uma coisinha esquisita. Propósito, em última instância, é aquilo que faz com que a gente consiga aproveitar com equilíbrio e sem dependência todas as coisas que são bem produzidas pelas pessoas ao redor. Propósito é o que faz com que a gente consiga ter relacionamentos que não sejam tóxicos, nem para nós, nem para os outros. Porque quando existe propósito, não há espaço para dependência, ou para ciúme, ou para insegurança. Propósito é o que te faz sempre poder começar outra vez. Foi demitido, perdeu o emprego, perdeu tudo na sua vida, tem que começar do zero de novo.
A maioria das pessoas desanima no meio do caminho. E se sente frustrada. E vai pegar um bico, fazer uma outra coisa. Dá umas passadas com Uber. Mas quem tem propósito, e quem descobriu o propósito, quando é demitido e sai do emprego, sorri de alívio. Porque ele pode ter novas ideias. E ele pode começar outra vez. Ele pode desenvolver melhor as habilidades dele. E ter de novo a excitação que ele tinha quando começou. Propósito é plenitude. Plenitude não é só uma palavra do dicionário. Não é algo que você consegue encontrar na sua igreja. Com todo respeito, entenda o que eu estou dizendo. Entenda. Plenitude é como ser uma árvore. Já observou uma árvore? Uma mangueira. Acho que mangueira é o tipo de árvore mais comum, né? Uma mangueira tem raízes fortes e profundas, e um caule firme, e galhos amplos. Porque a única preocupação dela é ser firme o suficiente para não poder ser demovida da terra e larga o suficiente para poder captar o máximo de luz do sol que ela puder. E aí, quando uma mangueira atinge esse estágio, então ela naturalmente produz frutos. Mas que tipo de árvore o ser humano é? Ele é o tipo de árvore que, antes de querer criar raízes profundas e ser ampla para absorver a luz do sol, ele olha para o meio e ele se pergunta que tipo de fruto ele pode produzir. Aí ele olha para a família e a família diz, olha, nessa região aqui, uma mangueira de sucesso é uma mangueira que produz morangos. E aí, mesmo que ele seja uma mangueira, ele vai tentar estuprar a própria consciência para produzir morangos. E aí, ele vai estar caminhando para produzir morangos e alguém no espaço em que ele está, no jardim que ela está, vai virar para ele e vai dizer, olha, esses seus morangos, mangueira, estão muito feinhos. Você precisa dar um jeito de colocar um agrotóxicozinho aí para eles ficarem mais brilhantes e mais vistosos e maiores. E aí, essa mangueira vai manipular os elétrons para conseguir trazer um fazendeiro bom, que possa jogar uns agrotóxicos muito bons nela, para que ela produza bons morangos. Porque com bons morangos, ela consegue ser mais desejada. E aí, vários animaizinhos conseguem vir para ela e comer os morangos dela. Porque ela não produz os morangos para si mesma. Ela produz os morangos porque alguém vai consumi-los. Se um ser humano fosse uma árvore, ele seria esse tipo de árvore bizarra. Mas quando você olha para uma árvore, dificilmente você intui que o fruto que ela produz surge dessas preocupações. O fruto é o resultado natural de quem ela é. Simplesmente de quem ela é. E não importa se passam animais ou não. Não importam se passam crianças ou não. Não importa que a árvore esteja no caminho. Ela vai ter raízes profundas e uma copa ampla para absorver mais luz do sol. E naturalmente ela vai produzir frutos. E esses frutos naturalmente vão beneficiar alguém. Então, em última instância, uma árvore é menos dependente do que um ser humano que vive na nossa sociedade. Porque a gente gasta tanto tempo olhando para fora que a gente começa a se sentir confuso sobre o que existe dentro de nós. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos.
Qual é o nosso papel aqui? A gente se acostuma a reproduzir aquilo que foi aprendido em todos os níveis. Na religião, na filosofia, na política, na profissão, nos relacionamentos. Os nossos valores são herdados e não refletidos. Refletidos pela nossa essência. Mas, sinceramente, eu acho isso um desperdício. Porque eu tenho uma crença particular, e um tanto quanto herege, de que todo ser humano carrega dentro de si um universo. Se você não crê nisso do ponto de vista metafísico, você pode crer nisso do ponto de vista das suas ideias, das memórias que você tem, dos sonhos que você tem, da imaginação que você tem. Nós somos capazes de produzir cenários inteiros, sonhando acordado ou dormindo. Nós carregamos dentro de nós uma infinidade de lembranças. E a gente passa tanto tempo olhando para o externo, se preocupando em ser um sujeito de respeito, como eu falei no vídeo anterior, que a gente acaba não conseguindo entender metade, talvez mais que isso, menos que isso, 10% das memórias que a gente tem, das lembranças que a gente tem. E eu tenho pra mim que nenhum evento pelo qual a gente passa na nossa vida é aleatório, sabe? Cada um desses eventos, na minha filosofia herege, foi escolhido por nós, a dedo, no momento antes da gente encarnar. E no outro vídeo eu vou explicar por que eu penso dessa maneira, não o propósito desse vídeo em específico. Hoje eu quero falar sobre propósito. Porque a vida é infinita. E você pode ver o vídeo sobre mecânica quântica para conseguir entender isso também. A consciência e a vida não podem acabar no momento em que a gente fecha os olhos. E tem fundamento para isso. Porque o universo inteiro é um ciclo. Tudo na natureza funciona por meio de ciclos. As coisas nascem, crescem, degeneram, morrem, e nascem de novo, e crescem, e degeneram, e morrem. Embora em corpos diferentes, cada corpinho desse carrega a essência e o pilar energético do corpo anterior, da consciência anterior. E todas as coisas têm um propósito. Assim como cada uma das células do nosso corpo tem um propósito. E quando uma célula deixa de cumprir o propósito dela e começa a cumprir um propósito diferente daquele que ela nasceu para cumprir, então se origina um câncer. Um câncer é isso. É uma célula que deveria estar se comportando de uma maneira específica e começa a se comportar de uma outra maneira. E começa a degenerar o ambiente ao redor dela. Exatamente como a gente faz com a Terra hoje em dia. Porque a gente é tão incapaz de encontrar felicidade plena em nós mesmos, sem depender de nada externo, que a gente acaba devorando compulsivamente todo o ambiente ao redor. Tem uma história que é muito legal e que ilustra bem isso. É a história de um homem que estava buscando a felicidade. Ele não estava encontrando a felicidade na vila dele. Então ele foi para uma outra região, que não tinha vila nenhuma, para morar sozinho e construir a própria comunidade. Então ele chegou nessa terra e ele disse: eu preciso ter uma casa. Aí ele cortou algumas árvores, na medida exata para ter uma casa. Legal, agora que eu tenho uma casa, eu preciso de móveis. Aí ele cortou umas árvores ao redor dele
e construiu móveis. Agora que eu tenho móveis e eu tenho um fogãozinho, eu preciso de lenha. Aí ele cortou mais árvores ao redor dele e teve lenha para fazer comida. Agora eu preciso de comida. Então ele foi para fora e matou alguns animais e cortou mais algumas árvores para fazer uma horta. Aí ele pegou a horta e pegou os animais e cozinhou. Agora que eu tenho uma casa, móveis, uma horta e animais, agora eu quero um jardim. E agora eu quero uma estrada que possa me conduzir da cidade onde eu morava até aqui. Então ele cortou mais árvores e construiu uma estrada. Aí ele voltou para a cidade e ele disse, olha, eu consegui uma vida muito feliz lá onde eu moro. Quem quer vir comigo? E aí foram mais pessoas. E cada uma dessas pessoas começou a fazer a mesma coisa. E eles construíram suas casas e seus móveis, e suas hortas, e seus animais, e suas cercas, derrubando várias árvores. Aí, eles começaram a querer um pouco mais de coisas. Agora que eu tenho tudo isso que eu sempre quis ter, o que está faltando? Aí, eles começaram a olhar para aquilo que os vizinhos estavam produzindo. E eles disseram, olha, eu cheguei aqui primeiro. Eu acho que eu deveria ter a sua propriedade. Aí o vizinho vai dizer, não, você não deveria ter minha propriedade não, porque eu trabalhei para conseguir isso. Não, mas eu acho que o seu jardim é mais bonito que o meu. Aí eles começaram a brigar. E se ele antes cortava árvores e animais, agora ele corta seres humanos. E aqui eu não estou advogando contra ter casa ou contra ter móveis. Eu estou falando com vocês por meio de um computador. Mas eu estou dizendo que quando essas coisas não são orientadas pelo propósito, elas se tornam ferramentas para poder suprir satisfação, suprir felicidade. E quando a gente tenta suprir felicidade com as coisas que a gente adquire, é exatamente isso que a gente faz. Nós nos tornamos como células cancerígenas de um corpo. Então, no fim das contas, como é que a gente consegue adquirir esse tal de propósito? Como é que a gente entende o que é propósito? Na minha concepção, propósito é uma junção de 3 fatores principais. Talentos, alguma coisa que você faz muito bem. Valores, alguma coisa que você preza muito. Nossa, e outro eu esqueci. Tô zoando. Talentos, valores e paixões. Porque os talentos são habilidades naturais que você tem. Coisas que você faz e que naturalmente fazem com que você se torne excepcional em relação à média. Valores são princípios aos quais você se agarra, que mostram para você que tem alguma coisa que não está muito certa no mundo e que precisa ser melhorada. E valores geram ideais. Ideais produzem missões. Que é quando você começa a aplicar os seus talentos para, a partir do ideal, poder resolver alguma coisinha que está faltando ser resolvida no mundo. Alguma injustiça, alguma necessidade. E paixões. Paixões são o resultado de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. E o que gera em nós paixões e valores? Os eventos pelos quais nós passamos ao longo da nossa vida. Nenhum evento é aleatório. Todos os eventos têm um motivo pelo qual aconteceram na nossa vida. Porque nós, como criadores, co-criadores da nossa realidade, atraímos para nós os eventos específicos que iam ensinar pra gente coisa que a gente precisava entender e coisas que a gente precisava aprender. Os eventos dolorosos, aqueles eventos que machucam, que doem
e que a gente não entende por que aconteceram, produzem em nós valores, se a gente entende cada um deles. Se a gente para de tentar se perguntar por que isso aconteceu comigo e entrar no processo de culpa, que é aversão a si mesmo, e passa a tentar compreender no macrocosmo por que aquela coisa teve que acontecer. E eu tô falando isso com conhecimento de causa, como quem teve uma infância bem fodida. Então, você pode vir aqui com cada um desses eventos que te machucaram e que doeram em você. E eu, como quem passou por eventos que me machucaram e que doeram em mim, vou poder compartilhar com você e poder te convidar a entender o que esse evento te ensinou. Esses eventos vêm porque eles são resultado de algum não entendimento de uma outra pessoa. Alguma pessoa estava tão perdida com relação a quem ela era e tão infeliz com relação ao que ela amava e tinha tanta aversão a si mesma e tinha tanto medo de olhar para si mesma e se sentia tão insuficiente dentro de si que ela acabava se agarrando a fatores externos e tentando encontrar satisfação em alguma coisa externa e buscando desesperadamente aquela satisfação a ponto de passar por cima da integridade e da individualidade de uma outra pessoa. Em todos os níveis. Então, no mínimo, um evento negativo pelo qual você passa vem para te ensinar o seu propósito. Para que você possa virar para aquele irmãozinho e perguntar para ele: cara, você tem certeza que você sabe qual é o seu propósito? Porque se você soubesse de verdade qual é o seu propósito, você não teria necessidade de machucar as pessoas ao seu redor. Você tem certeza que conseguiu entender os eventos pelos quais você passou na sua vida e as dores pelas quais você passou na sua vida para entender como elas se transformam em propósito para você, para que você não reproduza tais violências nas outras pessoas? E aí, esse irmãozinho vai querer algum tipo de evidência de que é possível compreender esses eventos e de que é possível se curar das lembranças dolorosas que fazem com que ele tenha atitudes que são prejudiciais para os outros. E aí, o entendimento pleno dos eventos dolorosos pelos quais você passou, sem tentar justificá-los, você entende? A tentativa de compreender um evento não é uma tentativa de justificar um evento. O que é doloroso é doloroso. Você não diminui a dor daquilo. Você chora aquelas dores. E você sente aquelas dores. Mas você tenta entender. Por que isso teve que acontecer? E esse entendimento acontece por meio de uma análise muito profunda sobre si mesmo, não apenas nessa vida e nessa dimensão, mas em todas as vidas e em todas as dimensões. No micro, como isso gerou efeitos em você, e no macro, como ele gerou eventos e efeitos em outras pessoas. Ou que tipo de eventos geraram uma incompreensão tão profunda naquela pessoa a ponto dela ter uma atitude como essa. E em todas as dimensões. Porque se a gente compreende que a consciência não tem fim, e que todos nós temos uma consciência macrocósmica, uma consciência que está para além das lembranças que a gente tem nessa vida, e entende que essa consciência estava tentando entender a si mesma e tentando evoluir, engolindo a própria inconsciência, então a gente compreende que ela escolheu essas coisas. Ela escolheu essas coisas. E por que ela escolheu essas coisas? O que essas coisas mostram para ela? Hoje eu posso dizer com propriedade
que a infância lascada que eu tive, que envolveu violências dos mais diversos níveis e uma pobreza absurda e extrema, transformou e gerou em mim uma vontade absurda de entender a mim mesmo e de conseguir entender outras pessoas. E conseguir estar aqui falando com vocês, para poder compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi. E gerou em mim uma empatia muito grande, para conseguir perceber pessoas que estão passando por dores e não ignorar aquilo, mas ver o que eu posso fazer para ajudar. E aí eu peguei os meus dons e os meus talentos todos e apliquei numa carreira. E essa carreira se dedica a, por meio dos valores que eu adquiri, por meio dos eventos dolorosos que eu tive, poder construir um mundo melhor. Da maneira que eu posso, no ritmo que eu posso, com o auxílio da minha espiritualidade. Isso porque eu me dediquei a compreender por que eu tive que passar pelas violências pelas quais eu passei. Por que eu tive que passar pela pobreza pela qual eu passei? E eu me dediquei, com as medicinas, a entender cada um desses eventos. E eles me trouxeram paz. E me trouxeram um senso de propósito positivo, em que eu não tento suprir as minhas necessidades com alguma coisa externa, mas eu adquiro para mim aquilo que é importante para o meu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do meu propósito. É preciso dedicar tempo em silêncio para compreender cada um desses eventos. Porque cada evento e cada incômodo é a chave do seu propósito. Mostra sua missão, mostra seus valores, porque valores se transformam em missões. E a gente gasta tanto tempo olhando para coisas externas, olhando para fora, que a gente acaba ficando muito confuso com relação a esses eventos negativos. E aí, quanto mais a gente ignora esses eventos, mais eles se tornam estresse. Porque nenhum deles foi esquecido, você entende? A gente, às vezes, até pode achar que esqueceu, recalcá-los de alguma maneira, mas todos eles vão para o inconsciente, para o subconsciente. E eles vão afetando inconscientemente cada uma das nossas decisões, motivando cada uma das nossas culpas, nossos medos, nossos apegos, as nossas dúvidas, das nossas projeções, das nossas necessidades de atender a demandas externas. Cada uma das autossabotagens. Então, se você ignora ou não compreende um evento, você não escapa dos efeitos dele. Muito pelo contrário, você é muito mais vitimado por esses efeitos. Muito mais vitimado por essas lembranças que você não compreende. Mas que se você compreende, você descobre um valor. Um valor da sua consciência macrocósmica. O motivo pelo qual ela decidiu encarnar. Para compreender alguma coisa. Para aprender alguma coisa. E para imprimir alguma coisa de positiva no mundo. Os eventos positivos, prazerosos, pelos quais você passa, se transformam em paixões. Paixões são coisas que te inspiram. E a inspiração é um momento, um lampejo, no caso constante, para quem está se entendendo, que motiva a gente a levantar da cama, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de demanda externa ou necessidade externa para atender. Inspiração é o que a gente faz quando a gente não precisa de um salário, ou quando a gente não precisa pagar as contas, ou quando a gente não precisa atender a algum tipo de demanda ou de exigência que foi cobrada pela sociedade ou pela família. Inspiração é o que dá autonomia. Inspiração é que dá origem a grandes ideias.
Inspiração é o que motiva a nossa criatividade, para que nós possamos construir coisas boas e benéficas para o mundo. E o bom e benéfico é aquilo que contribui para o desenvolvimento saudável de nós mesmos de maneira igual àquilo que está externo a nós, às pessoas que estão externas a nós. Bem, em última instância, é equilíbrio. É realizar alguma coisa e buscar a felicidade de forma que a felicidade de outra pessoa não seja suprimida e de forma que a sua própria felicidade não seja suprimida pelo desejo de uma outra pessoa ou pela dependência a uma outra pessoa. E para buscar o verdadeiro bem é preciso compreender a si mesmo, para não precisar depender de fatores externos e sufocar as pessoas ao nosso redor. Porque qualquer tipo de ideia de bem que a gente tem que não parta do autoconhecimento e da autoinvestigação e da compreensão dos eventos pelos quais nós passamos, se torna uma projeção. E sobre projeção eu posso falar num outro vídeo. Mas os eventos prazerosos pelos quais nós passamos, as lembranças boas que nós temos com nossa família, com nossos amigos, as coisas legais que a gente fazia durante a adolescência, tudo isso são sementinhas que o universo vai jogando na gente. E as coisas nas quais a gente aplicou mais tempo e mais dedicação ao longo da vida, sem precisar atender alguma demanda externa, que a gente fazia simplesmente porque a gente gostava. Porque nos tornava plenos. Vão apontando para aquilo que a gente pode realizar como ideia no mundo. Porque nada é criado do nada. Todas as coisas são criadas a partir de um conjunto de referências que a gente vai absorvendo do meio ao nosso redor. Se você compreende as coisas que você absorveu ao longo da sua vida, você cria coisas que vão levar a uma compreensão das coisas que outras pessoas observam na vida delas. E aí, naturalmente, essas coisinhas que você faz e que você cria por meio da compreensão dos eventos positivos pelos quais você passou, se tornam ideias. Ideias que trazem progresso. Progresso para além da matéria. Porque qualquer progresso que se limite à matéria gera apego, de alguma maneira, em alguém. E a nossa luta, no fim das contas, é para poder transcender essa dimensão. E para poder curar os apegos. Então, qualquer tipo de tentativa de compreender o próprio propósito vai ser insuficiente se ela se limitar a testes vocacionais, consultas astrológicas, terapias. Porque ninguém no exterior, nenhuma pergunta pronta, nenhuma leitura de carta natal tem o conhecimento de causa profundo que a gente tem sobre si mesmo. Ou pode trazer isso. Porque só nós temos acesso pleno às nossas lembranças e às coisas pelas quais nós passamos. Cada uma dessas coisas tem um motivo para ter acontecido. Cada uma delas. Cada uma delas. E a gente geralmente foge dessas lembranças. Mas quando a gente foge dessas lembranças e foge desses eventos, a gente foge de quem nós somos no presente, porque nós somos um resultado de tudo pelo que nós passamos ao longo da nossa vida. E quando a gente foge de si mesmo, a gente emana culpa. E culpa é autoaversão. Mas quando a gente compreende plenamente esses eventos, compreende de verdade esses eventos, e entende quais são nossos talentos, as coisas que a gente faz bem, e acredita de verdade que as coisas que a gente faz bem são coisas que a gente faz bem. E quando a gente compreende os eventos dolorosos
para entender que valores nós temos e investiga os eventos prazerosos para entender que paixões nós temos, nós naturalmente começamos a trilhar um caminho que vai ser diferente da maioria das pessoas. Porque todo ser humano é único. Todo ser humano é único. Não existe ninguém no mundo que seja igual a você. Porque não existe ninguém no mundo que tenha passado integralmente pelos mesmos eventos pelos quais você passou. Não existe ninguém no mundo que tenha tido a percepção desses eventos como você teve. E se você é um resultado de cada um desses eventos que construíram a sua psique, então não tem como você querer seguir um caminho idêntico ao de uma outra pessoa. E a sociedade nos coloca em caixinhas. Quantos administradores existem por aí? Quantos engenheiros existem por aí? Quantos advogados existem por aí? Quantos pedreiros existem por aí? Quantos deles conseguem gerar ideias únicas e inovadoras a partir daquilo que eles fazem? Quantos deles são independentes o suficiente a ponto de, mesmo que percam tudo, poder levantar no outro dia com a mesma alegria no coração e poder começar de novo? Essa alegria não vem se você não compreende que você é um universo infinito e um ser único que precisa compreender os eventos pelos quais você passou. Porque compreendendo eles em todas as dimensões, em todas as linhas de tempo, no micro e no macrocosmo, em todas as suas vidas, para entender de onde eles vêm e para onde eles vão, fica difícil ser completo sem essa compreensão. Então, toda a completude vem do autoconhecimento. E autoconhecimento exige silêncio. Silêncio. Introspecção. Coragem para olhar para si mesmo e se estudar e se observar. Silêncio. Porque quando a gente não tem silêncio, a gente não se entende. A gente fica estressado, e nervoso, e ansioso, e deprimido. E quando a gente tem silêncio no externo, sem saber como fazer silêncio no interno, por meio dessa auto-observação, a gente também fica estressado, e nervoso, e ansioso, e deprimido. Então não falo de um silêncio externo, entende? Eu falo de um silêncio interno. E no outro vídeo eu posso compartilhar para vocês o que é esse silêncio interno. Então compreender a si mesmo e passar tempo estudando cada um desses eventos é o primeiro caminho para entender o próprio propósito. Para pensar. Se você tem 30 anos de vida, você tem mais ou menos... Não, eu acho que eu vou chutar. Mais de 300 mil horas de vida. Se eu não me engano. Vou até fazer o cálculo, para vocês não dizerem que eu sou um mentirosinho. Se você tem 30 anos de vida, isso quer dizer que você tem mais ou menos 365 dias de vida. Nossa senhora, essa calculadora não está ajudando. Peraí. Se você tem 30 anos de vida, isso quer dizer que você tem 365... Ah! Caraca, não está prestando. Tá. Você vai ter mais ou menos 300 mil horas de vida.
Imagina que para cada uma dessas horas, você passou por um evento específico. Um evento que foi prazeroso ou um evento que foi doloroso. Nenhum desses eventos foi esquecido pela sua consciência. Cada um deles está guardado como memória no seu inconsciente. E cada um deles está afetando a maneira como você toma decisões no presente e como você se sente no presente. E cada um deles aponta para a sua missão. Isso quer dizer que se você tem 300 mil horas de vida e por consequência 300 mil eventos pelos quais você passou durante a sua vida, são 300 mil coisas para você analisar em si mesmo. E se você faz disso um esporte, para conseguir entender cada um desses eventos, começando pelos que mais doem, para conseguir adquirir paz, e depois indo para os mais prazerosos, para entender as suas paixões, naturalmente não resta muito tempo para você ter apegos a coisas externas. E à medida em que você descobre cada um deles, você vai descobrindo mais sobre a sua vocação, sobre o seu propósito. É por isso que silêncio é necessário. Para conseguir estudar a si mesmo. Para encontrar plenitude e autossuficiência e alegria genuína, que não depende de fatores externos para acontecer. E essa é a minha primeira contribuição. Obrigado para quem assistiu até agora. E a gente continua a falar sobre outras coisas em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, então curte aqui embaixo, porque aí o YouTube consegue perceber que é alguma coisa de valor e mostrar para mais pessoas. E aí você também pode comentar aí embaixo alguma coisa que você tem, alguma dúvida que você teve, que a gente lê, nem sempre a gente responde, mas a gente lê tudo, e a gente pode gravar um outro vídeo respondendo. E se você gostou mais ainda, você pode compartilhar também, para que outras pessoas vejam essa percepção, só uma percepção, sobre como é uma maneira saudável de descobrir o próprio propósito. Muito obrigado.